Antes de mais nada, eu vou trabalhar na máquina que está aqui do lado, que ela já ligou, mas ela não fez o login, então a rede ainda não está disponível. Aí eu fazendo o login aqui, a rede passa a estar disponível imediatamente. Agora eu consigo pingar nela. Agora eu vou usar aqui e fazer um SSH para lá, só que o meu usuário aqui é Toco, então lá só tem aluno, então eu vou botar aluno arroba 192.168.3.2, que é o IP da máquina. Botei um espaço aqui que não tinha. Pronto. Pronto, agora estou lá dentro da máquina. Curiosamente, para quem está na sala, se quiser verificar que eu estou lá, ele não está instalado corretamente, então eu não consegui abrir a janela, a gaveta do CD-ROM. Pois bom, o fato é que eu estou lá, o comando IP address a DDR. O IP address me mostra que o IP da máquina está esse aqui, com /17. Se você pegar a ideia aí na sua máquina, no terminal, o comando IP address, você vai ver qual é o IP que está na sua máquina. Tá? Pois bom, como eu estou remoto, eu tenho que tomar alguns cuidados aqui para não derrubar a conexão atual. Que eu falei ontem, que esse ícone aqui é do Network Manager. Tá? Esse aqui que eu estou mostrando na tela é o do meu notebook. O do servidor aqui, da máquina que eu estou aqui, ele vai aparecer da seguinte maneira: Service Network Manager. Pode falhar aqui porque eu estou como usuário aluno. Então, de repente, eu não tenho acesso ao Service. Tá? Não tenho esse acesso. Então, vou dar SU- para acessar como passar para o superusuário. Então, agora, o Service Network Manager Status vai me mostrar que o Network Manager está rodando, ativo e rodando, desde a hora que eu liguei o computador aqui. Tá? Mas eu só fiz login e a rede só entrou depois que eu fiz login. E era mais do que 13 horas e 20 minutos. Mas o computador foi ligado às 13 horas e 20 minutos. Tá? Então, na hora que ligou, o Network Manager entrou. Só que o Network Manager fica tomando conta da rede e ele só ativou a interface de rede quando eu fiz o login. Tá? O problema, como eu disse, é que o Network Manager toma conta das conexões de rede. Então, se eu esbarrar na conexão de rede e ele desconectar, ele volta para o que estava antes. Então, só para comprovar isso aqui, eu vou sair daqui e eu vou fazer o seguinte: IP address add, e eu vou botar um IP aqui, 192.168.0.135, que eu tinha colocado ontem. Sem colocar mais nada aqui, deve ENP2S0, que olhando, não está aqui, não consigo achar por aqui. Deixa eu ver se consigo achar por aqui. Não, ele não está chegando lá. No comando que eu tinha dado antes, ele mostrava que o dispositivo é o ENP2S0. Então, eu adicionei IP address agora, vai me mostrar que eu tenho dois endereços, esse e esse. Tá? Só para mostrar o que é que o Network Manager faz. Eu não desativei ele continua ativo. Ele continua ativo. Aí eu vou chegar aqui e vou desconectar o cabo de rede. Tá? Se eu colar, ele vai dizer que continua ativo. E se eu olhar o IP address, não consigo. Por que eu não consigo? Porque eu estou esquecendo que eu tirei o cabo de rede. Se eu tirei o cabo de rede, a conexão que eu tinha para cá sumiu. Põe o cabo de rede outra vez. Aí agora eu vou conseguir. Só de guardação e não está deixando fazer. Deixa eu ver se é porque ele bloqueou aqui. Tá ali. Tá vendo? Como eu tinha bloqueado, ele bloqueou a rede também. Tá?
Então, está aqui o Status Manager, status do Network Manager, ele continua ativado. Mas eu desliguei e liguei de novo. Então, quer dizer, a rede caiu e a rede levantou outra vez. IP address. Aquele IP que eu tinha colocado sumiu, ficou só o atual, só o normal dele. Tá? Então, isso aí vai fazer com que o Network Manager não deixe a gente fazer a nossa prática. Então, para poder fazer essa prática funcionar, eu vou ter que fazer uma coisa do tipo Service Network. Só consigo fazer isso como root. Stop. Vai funcionar hoje, ontem não funcionou, porque ontem eu estava fazendo isso no meu computador. E aí, como esse troço estava aberto aqui, eu acho que ele não deixou funcionar. Tá? Agora, se eu pegar aqui o Service Network Status, eu vou descobrir que ele está inativo, morto, desde ainda há pouco. 13 segundos atrás. Fora que eu desliguei ele aqui. Agora então vai acontecer o seguinte. Se eu repetir aquele comando que eu tinha dado, de adicionar um endereço de rede na interface, ele adicionou o endereço. Está aqui o endereço que eu adicionei. Lembrando, notar aqui que quando eu não coloco a máscara, ele pega e coloca a máscara de 32 bits, ou seja, é um endereço só, inteiro ali, não tem rede. E agora eu vou fazer o seguinte, vai cair minha conexão, eu vou tirar o cabo de rede daqui, se eu for lá não vai funcionar, se eu chegar no computador ali não vai conseguir fazer nada, porque a conexão foi derrubada. Coloco o cabo outra vez, e a conexão voltou mais rápido que da outra vez, simplesmente porque ela não caiu. Assim, ela não caiu a configuração da placa de rede. Da outra vez, quando eu tirei o cabo, o Network Manager derrubou a placa de rede. Quando eu coloquei o cabo de novo, ele vai levantar ela outra vez, então ele demora mais tempo do que aqui. Aqui o que aconteceu é que, quando eu tirei o cabo de rede, eu não derrubei a configuração da placa de rede, porque o Network Manager não está funcionando mais, não está rodando. Tá? Então toda a configuração que eu fizer aqui vai funcionar. Tá? Apenas para simulação, eu vou fazer uma conexão aqui. Por que eu estou fazendo isso aqui? Eu estou fazendo isso aqui porque agora eu vou entrar na parte da prática que vocês vão fazer aí. Tá? Ontem, com problema e tudo, pelo menos eu consegui mostrar um pouco qual que era o problema do Network Manager. Né? Agora hoje foi mais rápido, já mostrou, beleza. Só que aqui eu tenho o seguinte, ó, nessa aba eu estou na conexão 0135, que foi o que eu acabei de colocar na máquina. E aqui eu estou com a conexão do 032. Tá? Se eu tirar daqui IP address del 192.68.3.2 /17 dev enp2s0, parou. Por que ele parou? Porque eu derrubei a placa. Esse IP não existe mais. Então essa conexão aqui, que está nesse terminal, nessa aba, não vai funcionar. Essa aqui continua funcionando. Tá? Porque essa aqui é a conexão com o 0135, não é com 3.2. Então, IP address aqui vai me mostrar que aquele endereço que eu tinha do 3.2 dançou. Detalhe, minha máquina ali entrou em bloqueio de tela de novo. Né? Da outra vez que ela entrou em bloqueio de tela, eu tirei o conector e quando voltei o conector, ela não entrou. O Network Manager tinha desligado. Né? Agora, ela travou ali, eu vou tirar o cabo. A conexão 3.2 já tinha caído porque eu tinha tirado a configuração 3.2. Agora eu tirei o cabo, então agora eu acabei com a conexão física. Então essa 035 também não funciona. Posso apertar o Enter aqui e não vai acontecer nada, porque ele tenta mandar o Enter para cá e não consegue porque está sem cabo. Eu vou colocar o cabo de novo. Eu vou tentar o Enter outra vez. Olha o Enter aqui, ó. E funcionou. E se eu pedir o address que está aqui, ó, ele não perdeu a configuração. Simplesmente por quê? Porque o Network Manager foi paralisado, foi parado. Tá? Então ele não vai conseguir fazer isso aqui, não vai conseguir acessar aqui. Tá? Porém, essa conexão aqui, eu já sei que ela não vai funcionar porque ela está derrubada. A não ser que eu vá em outra seção, por exemplo, posso vir para superusuário aqui e crie de novo o endereço
3.2 para ele poder fazer o acesso, né? Se eu fizer, criar esse endereço de novo, ele vai funcionar. Só que aqui nós vamos passar para a nossa primeira prática. Deixa eu ver uma coisa aqui. IP route. Ou seja, quais são as rotas que a minha máquina conhece, tá? Então, ó, a minha máquina conhece uma rota padrão, aqui ó, default, via 192.168.0.254, tá? Mas ela não conhece uma rota para a rede 0. Por quê? Porque a minha rede total é isso aqui, ó. Tá? Então, eu vou fazer o seguinte aqui. Subir para superusuário. Eu só consigo fazer isso como superusuário. IP address add. Vamos botar aqui 192.168.0. Vou botar 51 barra 17. Eu vou usar a mesma máscara que está ali. Dev enp2s0. O IP address que eu tenho agora, então, está aqui, ó. O endereço que eu tinha antes e o endereço que eu pus agora, tá? IP route. Olha que bonitinho. Agora ele tem duas rotas. Por que ele tem duas rotas? Porque agora eu tenho uma rede. Quando eu pus barra 17, eu disse para ele que eu ia usar os primeiros 17 bits como máscara de rede. E então eu consigo ter uma rede e ter um host. Aí ele consegue fazer. Mas quando eu criei aqui sem o barra 17, ele pegou e criou um endereço completo que não tem rede. Ele usou os 32 bits para o endereço da máquina. Eu não tenho uma parte de rede e uma parte de host. Então ele não gera uma rota. Mas aqui, como eu criei uma rede, isso aqui criou uma rede 192.168.0, e eu já falei ontem que se eu tiver 192.168.128 vai ser outra rede, né? Que ele pega 16 bits aqui no 192 com 168, e aí pega o primeiro bit desse aqui para fazer os 17, tá? Então, nesse caso, segundo caso aqui, como eu criei um endereço com uma indicação de rede, então eu tenho o acesso. Então, o que vocês vão fazer aí de tarefa? Bom, beleza. Antes disso, deixa eu ver só mais uma coisinha aqui, porque eu já mostrei para você o IP trocado, né? E mostrei a rota, a questão da rota. Mas eu não mostrei ainda como é que está a questão de resolução de nome dele, que eu sei já que é no arquivo etc resolve.conf. Aí ele está só aqui com o 8888. Tá? Então provavelmente aqui já está configurado lá. Tá? Repara que está escrito aqui Network Manager. Foi que eu derrubei Network Manager, mas com o conector ainda enfiado na placa. Então ele não derrubou a conexão, não derrubou a configuração. A configuração ficou toda lá. Tá? Pois bem. Então voltando aqui. Vou aqui ter aqui para vocês. Bom, então, qual é o nosso barato? Eu tenho uma máquina que está conectada na rede, fisicamente, com cabo, tá? Mas nós vamos fazer de conta que não está configurada para a rede. Se você quiser, você pode até tirar o cabo de rede e depois derrubar o Network Manager. Se você fizer nessa sequência, o que acontece? Quando você tira o cabo de rede, o Network Manager vai desconfigurar a interface. Então, a partir desse momento, você está com uma máquina standalone, ela está sozinha, ela não está na rede. Tá? E aí, tudo que você fizer a partir daí, você vai pegar a máquina como se fosse do zero para fazer a configuração. Se não, se você simplesmente derrubar o Network Manager, aí a configuração que estava lá vai ficar. Eu vou fazer o seguinte aqui. Eu vou, digamos que, bagunçar esse laboratório. Vou chegar aqui agora e vou usar como root
e vou mudar a configuração do gateway. Vou mudar a configuração do gateway e trocar a interface dele que funciona como gateway. Tá? E aí a gente vai trabalhar com uma outra rede para cá. Está no ETH0, o endereço dele está esse aqui. Pois bem, vou fazer o seguinte: IP address rel 192.168.0.54/17 no dispositivo ETH0. Então eu não tenho mais agora minha interface de dentro com IP. Se você tentar acessar a internet, provavelmente vai começar a dar problema. Tá? Porque se eu tentar pingar agora, por exemplo, no gateway, eu vou dar com os burros na água porque ele não existe mais. Eu desconfigurei a máquina do gateway, então se você tinha acesso à internet, você já não tem mais. Tá? Vou botar um outro IP aqui agora. Detalhe, eu falei ontem, esse aqui, eu não estou usando o Network Manager, eu não estou usando aquele íconezinho que eu não estou nem usando o cliente gráfico, mas eu estou fazendo a configuração sem mexer nos arquivos de configuração do sistema. Então tudo que eu estou fazendo aqui vai funcionar até que eu reinicie a máquina. Na hora que eu reiniciar a máquina, ela vai voltar com a configuração original dela. Tá? Mas para o nosso trabalho hoje, isso aqui está bom. Deixa eu ver o IP host como é que está agora. O IP host agora tem um default, que é lá a máquina da UFM, tem uma rota para a rede da UFM, tem uma rota para o local host mesmo, então não tem rota para cá. Simplesmente por quê? Porque eu não tenho interface para cá, a interface para cá está zerada. Então eu vou botar aqui IP address add, vou botar 192.168.123.254. Deve, opa, deixa eu fazer uma coisa aqui, 254/24 deve ETH0. ETH0 não. Qual foi o que eu fiz antes? ETH0. Não foi ETH0, não. Tá certo. ETH0. Tá, vamos para cá, ETH0. Tá certo. ETH0. IP route. Aí eu vou descobrir agora que eu tenho a mesma rota default, indo lá para o gateway do DTI. Eu tenho a rota para a rede do DTI, que senão não chega no gateway. Tem a rota localhost e tem uma rota para a rede de dentro. Só que a rede de dentro para ele agora não é mais 192.168.0/17. A rede de dentro dele agora, cadê a rede? A minha rede agora é 192.168.123, que eu coloquei? 123.0. Professor, mas o IP que você colocou na máquina não é ponto zero, é ponto 254. Tá? O IP da máquina, da interface, é 254, mas o IP da rede que ele está montando para dentro é 0. Tá? O endereço de IP, o endereço IP de rede sempre é final 0. Tá? O 254 é o IP daquela máquina ali. Então isso aqui é o NET ID, que a gente chama NET ID, é o identificador de rede. Tá? Como é que eu descubro isso aí? Bom, ontem eu indiquei um vídeo está indicado lá no site, que mostra como você calcula esses troços. Então você pega a máscara de rede que tem 24 bits, então vai ser uma sequência de 24 uns, depois 8 zeros. Né? Aí você faz uma operação entre esse, cada bit, você faz a operação entre o IP e a máscara de rede. Como é uma operação AND, toda vez que você tiver 1 na máscara de rede, você vai pegar e copiar o 1 do endereço de rede, do endereço que está lá no IP. Quando tiver 0, o que tiver no endereço de rede, no endereço que foi dado, vai sumir. Tá? Então, por isso que ele fica desse jeito. O IP do meu gateway é 192.168.123.254/24. Foi o que eu coloquei lá. Tá? Mas quando eu pego a máscara de rede, que vai ser 24 números 1 seguidos, bits 1, e aí eu aplico, faz um range entre isso aqui e a máscara, ele dá esse endereço aqui. Esse aqui é o endereço da minha rede. Tá? Então, que IP que vai colocar na sua máquina aí? Que IP você vai colocar nessa máquina aí? Tá? Como eu estou usando 24 bits, então do meu endereço de 32 bits sobravam 8 bits. 8 bits, né? Para fazer o identificador do host.
o host ID. Se eu usei 24 bits no NetID, no host ID sobrou 8. Tá? Com 8, eu tenho quais números? De 0 até 255. O 0 é o número da rede. O 255 é o broadcast. E o 254 eu já usei ele aqui. Tá? Então, que número que você pode pôr? Qualquer número de 1 até 253. Porque eu usei 254 ali. Chamo bem atenção para isso. Por que eu fiz isso aqui? Porque eu sou velho. Eu sou dinossauro. Eu aprendi com o pessoal dos antigamente. E antigamente o que a gente fazia era o seguinte: quando você pegava um endereço de rede, por exemplo, 8 bits, então você tem um espaço de endereçamento que vai de 0 até 255. Só que o 0 é a rede. E o 255 é o broadcast. Então sobrou o quê? Sobrou 1 até 254. Aí o que a gente fazia? As máquinas de trabalho, estação de trabalho, impressora, bota, qualquer máquina que fosse uma estação de trabalho, você usava um número baixo, tá? De 1 para cima. 1, 2, 3, e ia subindo. Qualquer servidor, o que é servidor? Servidor web, servidor de e-mail, servidor de banco de dados, servidor de gateway, servidor bridge, o que for. Tá? Você pega e usa 254 para baixo. E nosso amigo adorador do... não, ele tá ali, não é ele não. O que tava, é você que está falando do DHCP toda hora? Não. Não, o que senta aqui é parecido. Eu acho parecido, mas eu... Tá. Nosso adorador do DHCP que não está aqui, mas se eu for usar o DHCP, aí eu faço o quê? Eu pego uma faixa aqui no meio, tá? Que a gente chama de pool DHCP. Esse agente, francamente, não me incluo muito entre eles não, tá? Mas é um termo que vem lá do inglês, que tem gente que diz que é piscina, tem gente que diz que é balde, tá? Mas simplesmente você pega uma porção de IPs e designa para o DHCP. Isso aqui normalmente numa faixa média, tipicamente de 50 até 100, por exemplo, ou de 100 até 150. Repara que eu estou sempre colocando aqui um espaço de 50 a 51 números, aliás, tá? Por quê? Porque normalmente um servidor DHCP não consegue trabalhar com uma quantidade absurda de endereços. Tá? Ele perde muito o desempenho. Outras vezes também, porque isso já vem configurado naquele equipamento que você, a provedora que você contratou para botar a internet na sua casa, já vem com o DHCP instalado e usa essa faixa de endereço para colocar, para atribuir endereço para os equipamentos que conectam na rede, usando o DHCP. Tá? E por que eles usam isso? Porque aqueles equipamentos são equipamentos menores, são equipamentos pequenos, eles não aguentam uma quantidade enorme de atribuições. Tá? Então eles limitam o tamanho, quantos endereços eles vão trabalhar. Tá? Então, como eu sou da antiga, tá? Eu uso IPs baixos para as máquinas que têm IP fixo, eu uso IPs altos para IP fixo também, mas de serviços, servidores. Tá? Uma impressora de rede, ela não é um servidor, ela é um host, ela pode tanto estar conectada direto, rede conectada nela, se ela tiver essa interface. Se ela tiver essa interface, significa o quê? Que ela tem uma mini estação de trabalho embutida dentro dela, que você conecta na rede e essa estação já tem um programa de administração de impressão. Tá? Mas se não for isso, com uma impressora que eu tenho em casa, que é uma impressora que você pluga no conector USB da máquina, o que você faz? Você usa a máquina como servidor de impressão. Mas é uma máquina de trabalho, você não vai botar um IP lá em cima. Tá? Só se você for montar um servidor de impressão, de disco que for, aí você coloca o número lá em cima. Tá? Normalmente eu coloco lá embaixo. E o médico que for DHCP. Então qual IP que você vai colocar? Você vai pegar um IP que esteja nesse pedaço aqui, ó, do 1 para cima. Tá? Nesse ponto, eu vou deixar vocês se estapearem, não vai estar com a nuca, já deu o seu hoje, não vai devolver também não, quero não falar tanto, continua sendo menino, mas você não ajuda também não. Mas vocês vão se estapear aí para resolver, tá? Até para vocês perceberem que quando você vai administrar a rede, você tem que fazer um plano geral de IP. Tá? Isso aqui, DHCP, é tipo um plano geral de IP, só que mais frouxo, porque você vai falar assim, não, eu vou dar uns IPs de 50 até 100, para ele se divertir. E aí ele vai usar algum algoritmo lá dentro que faz a gerência desses IPs para poder distribuir eles. Tá? Mas eu não estou falando isso. Isso que ele faz, que o DHCP faz, no final das contas, ele faz aquilo que eu faço quando eu estou administrando. Tá? Se ele fizer errado, e eu não souber o que é que ele está fazendo, eu não consigo corrigir. Né? Por isso que eu digo, não vamos fazer DHCP, nós vamos fazer IP fixo. É para mim saber, quando eu for usar o DHCP, o que é que o DHCP vai fazer. Eu só vou automatizar alguma coisa que eu saiba fazer, para evitar o meu trabalho. Tá?
teve um aluno, um colega de vocês aqui, mas há muito tempo, ele foi trabalhar no laboratório do professor Donílio. E o professor Donílio trabalha com modelagem de moléculas. E a rede dele, aliás, tem uma máquina dele lá no sucatão. É uma máquina de 2 processadores que está no sucatão. Ela está parada assim, do lado da janela, está sem a tampa, você vê os 2 processadores dela. Aquela máquina vem dele lá. Então, o Guilherme, quando foi terminar o estudo dele lá, ele tinha que pegar e fazer o gerenciamento da fila de rede, da fila de cálculo das moléculas. Aí eu peguei e falei para ele: primeiro você é a fila, você que vai ter que conversar com as pessoas, negociar, montar a fila, precedência, prioridade, colocar as coisas para funcionar. Quando você começar a sentir que ele está ficando enjoativo, que você está repetindo sempre a mesma coisa, aí nessa hora está pronto para você automatizar. Na hora que você aprendeu a fazer, você está fazendo o negócio está funcionando, mas, sabe, fica cansativo, fica sacal, todo dia você faz a mesma coisa, você quer coisa nova, aí você vai lá e automatiza aquele negócio. Entendeu? Então, quando eu canso de tanto configurar a rede, aí eu fui para o DHCP. Mas eu não fui para o DHCP antes de eu saber todas as ocorrências que acontecia quando eu configurava, quando eu montava uma rede. Quando eu pensava uma rede, punha a rede para funcionar, todo esse caminho, eu tinha que conhecer ele primeiro, para depois eu pensar em usar uma ferramenta no DHCP para fazer isso para mim. Porque eu sabia exatamente o que eu colocava no DHCP para ele fazer a rede que eu queria que ele fizesse. Okay? Então, o IP da sua estação, tá, vai ser 192.168.123. Por quê? Porque isso aqui é o IP da rede, é o NetID. Tá? E aí você entra com o host ID aqui. Esse host ID aqui é que você vai fazer ele de forma que ele não trombe com um dos outros. Tá? Então, você assim, essa rede vai ser uma bagunça, vai ser uma rede com um gateway, um endereço de rede, e que tem 6 administradores. Vocês são administradores dessa bagaça, como diz o professor André. Vocês têm que fazer essa bagaça funcionar. Se vocês todo mundo botar 1 ou 2 aí, não vai funcionar. Né? Então, como vocês vão fazer para resolver isso? O problema é de vocês, não quero nem saber. Tá? Mas quando você fizer e instalar configuração, fazer a configuração, lembrando que aqui você diz que é barra 24. Se você não colocar que é barra 24, o que vai acontecer? Ele não vai colocar uma rota para essa rede automaticamente. Tá? Se você não colocar o barra 24, ele vai colocar isso aqui automaticamente para o barra 32. E barra 32 não é uma rede, é uma máquina. Então essa máquina não tem rota para a rede 92.168.123. Simplesmente porque eu disse que é uma rede de uma máquina só. Não vai funcionar. Tá? Então você tem que botar barra 24 para ele criar automaticamente uma rota para essa rede aqui. A partir daí, você pode pegar e falar para ele: ó, meu gateway é esse aqui. Tá? Quando eu for criar esse gateway, aí eu vou ter que fazer uma mágica, porque isso não é automático. Ele cria automaticamente uma rota para a rede quando eu digo qual é a minha máscara. Tá? Mas ele não cria uma rota para fora da rede. Você colocar uma máquina na rede significa que você conectou a máquina fisicamente e você pôs ela para se reconhecer e falar com os vizinhos. Mas não falou ainda de internet, de sair da rede, de ir para outra rede. Tá? Você faz isso quando você define o gateway. Tá? Depois que definir o gateway, aí você pode pensar no DNS. Tá? Lembrando, se você fez a configuração derrubando o Network Manager sem tirar a placa, sem tirar o cabo da placa de rede, a sua configuração está lá ainda, inclusive com o gateway antigo, que nem a minha máquina está mostrando aqui o gateway antigo. Tá? Daqui eu consigo pingar e olhar aquela máquina. Não vou conseguir aquela. Por quê? Porque eu estou em outra rede. Eu estou na rede 017/17 e aquela está na 123/24. Eu não estou na mesma rede. Então daqui eu não consigo ver aquela máquina mais, mas eu consigo ver as outras máquinas da rede toda. Porque todas elas ainda estão com 192.168.0, ou 2, ou 3, ou 4, ou 1/17. E isso aí também tudo é a mesma rede. Aí eu consigo ver. Tá? Aí depois que eu der o gateway, aí eu posso ir para fora. Bom, se eu falei aqui, se você fez a configuração sem tirar o cabo de rede, o Network Manager não foi derrubado e não tirou a configuração. Então o DNS vai continuar ativo, provavelmente. Tá? Provavelmente vai continuar ativo. Depois você resolve o que você vai fazer com ele. Tá? Por enquanto, vamos por partes. Vamos fazer isso. Você vai derrubar o IP. Como você derruba o IP? IP ADDR DEL, deletar, o IP da máquina que você está usando. Dev, é bom você botar isso aqui com máscara também, tá? Você usa a máscara barra 17. Dev, provavelmente é MP2S0. Muito provavelmente é esse o nome
que a interface tem. Quando você fizer isso, sua máquina está offline, tá? Fora da rede. Aí você vai pegar e passar para a configuração da estação, que automaticamente, desde que você use a máscara de rede, ele vai automaticamente criar essa rota para a rede que você está falando que você quer participar. Depois disso, você pode fazer isso aqui. Que aí, quando chegar nesse ponto aqui, você vai seguir o exemplo de cá. Deixa eu ver se eu estou aqui. Esse aqui caiu, não vai levantar. Esse aqui está com 0,5117. Esse endereço aqui não vai funcionar para mim. Por quê? Porque eu estou na rede 0/17 ainda, e a rede do meu gateway ali é 123/24.